queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Esse canal criado para estudarmos a Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso estudo da Epístola aos Romanos, a nossa 9ª aula. Essa epístola que nós damos o título de Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Estamos na unidade 2, falando dos benefícios da justificação. Tendo sido nós todos pertencidos a Adão na morte e também no pecado que Adão gerou para toda a humanidade, agora nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós alcançamos a salvação e a vida eterna. Isso nós vimos na aula passada e hoje nós vamos falar de um outro benefício, o benefício de sermos libertos do poder do pecado. Essa epístola que nós estamos estudando no capítulo 6, nós vamos abordar 3 assuntos distintos que eu vou destacar. São eles: os comprometimentos morais do novo nascimento, do verso 1 ao verso 11, que nós somos ressurretos, livres para a justiça, do capítulo 12, do verso 12 ao verso 14, e a graça, que não é licença para pecar, vamos falar isso no verso 15 até o verso 23. Então nós vimos na aula passada que fomos libertos da ira de Deus, e agora nós vamos falar que somos libertos do poder do pecado. Mas antes eu quero lembrar aos irmãos que na descrição deste vídeo vai estar os links das aulas anteriores. É muito importante vocês não perderem nenhuma aula, porque é uma sequência do entendimento do Evangelho do Senhor Jesus que Paulo trouxe para nós nessa epístola. Então, se faltar uma aula, pode ser que esse desenrolar do Evangelho seja comprometido, o assunto seja comprometido. Também quero lembrar que na descrição deste vídeo está a bibliografia, que são os autores, os teólogos que eu busquei para poder fazer essa aula, para proporcionar um entendimento maior, de forma sucinta, desse estudo da epístola. Quero agradecer aos irmãos que estão deixando os comentários. É muito importante os comentários para que a gente possa crescer e desenvolver na forma como nós apresentamos a nossa aula. Não deixe de dar seu comentário, não deixe de, se tiver alguma dúvida, colocar lá a sua dúvida, porque isso é muito importante para nós. Mas antes de começarmos, sempre nós temos que pedir a graça do Senhor. Então vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos mais uma vez o nosso coração na Tua presença, Senhor, suplicando que Teu Espírito Santo venha nos ajudar no estudo de hoje, que vamos ter o entendimento, meu Senhor, com a Tua graça, de como fomos libertos do poder do pecado. Se houver esse entendimento, meu Senhor, vamos poder desfrutar de uma busca de santidade poderosa, através do poder do Teu Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Por isso, meu Senhor, derrama a Tua graça, ilumina nossa mente, faça com que nós possamos entender verdadeiramente a Tua palavra, para nos fortalecer na fé e nos Teus princípios, ó Pai. Tudo para a glória do Teu nome. Desde já nós Te agradecemos pela liberdade e oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, meus amados, vamos falar o assunto da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é falar que somos mortos para o pecado e vivos para a escravidão da justiça. Estudaremos as incompatibilidades entre o crente e o pecado. Veremos que sobre o justificado, o pecado não exerce mais poder sobre ele. Vive agora para pertencer a Cristo. Se Cristo morreu por nosso resgate, nós também morreremos. Nos identificaremos com Ele na sua morte e na sua vida. Iremos estudar esses assuntos que falamos agora com mais propriedade, porque foi isso que Paulo apresenta para nós neste momento. Mas antes, sabedor de Paulo, dos seus inimigos naturais, daqueles que perseguiam o Evangelho, que tinham o propósito de distorcer o entendimento do Evangelho de Cristo Jesus, ele já começou essa epístola indagando alguns questionamentos.
Mas antes de começarmos propriamente a ler os versículos, para estudarmos verso a verso cada um deles, nós pretendemos falar sobre os inimigos dessa graça. Vou falar um pouquinho deles para a gente ter um entendimento maior quando Paulo faz os seus questionamentos. O primeiro inimigo que vamos ver dessa graça é o antinomismo, que são pessoas que acreditam que pode viver sem regras ou princípios morais. Literalmente são contra a lei. Paulo rejeita o pensamento equivocado deles, que falam que não há normas, que a graça não impõe limite algum. Se assim é, então, quanto mais se peca, mais graça se recebe. A graça não deve servir de desculpa para o pecado. O relativismo daquilo que não tem nada a ver, isso não deve fazer parte da vida do cristão. O antinomismo aproveita da liberdade, da graça, para incentivar os cristãos ao pecado. E Paulo refuta esse entendimento veementemente, porque não há compatibilidade do cristão com o pecado. Nós vamos ver isso mais detalhadamente, mas esse é um inimigo ferrenho do Evangelho de Cristo, com esse entendimento de que você pode fazer todas as coisas que o nosso Deus nos deu carta aberta para pecar. Não é bem assim. Um outro inimigo da graça é o legalismo. São pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Nessa parte, eles acreditam que assim agradam a Deus. Os legalistas fariseus, por exemplo, criaram 613 normas para cumprir a lei. Legalistas pensam que debaixo da graça não há obrigação alguma com o viver santo, pois não estamos mais debaixo da lei, ficamos sem parâmetros. É um outro pensamento equivocado que Paulo, dentro desse capítulo 6, vem criticar. Vimos, queridos, que apesar de nós não estarmos debaixo da lei, isso não nos dá liberdade de não termos regras. Nós não vivemos segundo as nossas regras. A graça do Senhor nos capacita, através do Espírito Santo de Deus, da unção do Espírito Santo de Deus, de cumprirmos a vontade do Senhor, de cumprirmos as leis do Senhor. Mas isso Paulo vai explicar no transcorrer do capítulo 6. Mas nós vimos aqui que Paulo ele combate o legalismo de forma muito veemente. Falando nesses dois inimigos da graça, vamos dar início agora à leitura dos versos e à interpretação de cada verso. Vamos lá. As implicações morais do novo nascimento. Romanos, capítulo 6, de 1 a 4, diz o seguinte: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Vocês observam aqui que eu destaquei algumas palavras. Ao longo desse capítulo, Paulo ele insiste que nós não devemos ignorar ou aquilo que nós devemos saber a respeito dessa graça que alcançamos, e uma delas aqui é que fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte. Nós iremos estudar isso com mais profundidade. Vamos lá. Do capítulo 6, verso 1 e 4, nós vimos a liberdade do pecado. Continuaremos no pecado? De modo nenhum. Temos uma incapacidade moral e uma oposição lógica ao pecado. Aqueles que morreram para o pecado não podem continuar a viver nele. Morte para o pecado significa arrepender-se, renunciar ao pecado e deixar de cometê-lo. O objetivo da nossa união com Cristo é que andemos em novidade de vida, vida regenerada e santa. Vimos aqui que Paulo refuta veementemente uma incompatibilidade lógica entre o cristão que aceitou Jesus vivendo o pecado. Aqueles que estão unidos a Cristo Jesus, eles têm um comprometimento de ter uma vida santa, uma vida separada para Cristo. Então não tem como um cristão verdadeiro viver na prática do pecado.
Paulo não está aqui ensinando que o pecado é impossível para o cristão. No caso, ele não precisaria advertir contra o pecado. Ele fala em viver no pecado. Paulo fala que fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, mas não explica muito sobre o batismo, porque todos sabiam que viver pela fé envolve batismo, o símbolo da morte. Paulo mais uma vez fala que nós não estamos na capacidade de vivermos em pecado, mas nós pecamos, porque a nossa natureza ainda continua sendo pecadora. E ele faz um simbolismo entre a morte de Cristo Jesus, que ele foi sepultado, e nós também fomos sepultados na morte dele. Ele não fala do batismo muito profundamente, mas eu acho que aqui é um momento ideal para nós falarmos um pouco do que significa o batismo na nova aliança. Vamos ver o que o batismo significa para nós? O batismo tem um caráter muito específico em seu significado: morto para o pecado e vivo para Deus. O batismo do Senhor Jesus mostra que qualquer pessoa que quiser ter um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus precisa de arrependimento. Ao sair da água, o próprio Deus confirma a filiação do Senhor Jesus e aprova a sua atitude. Vemos isso em Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos ler. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que dos céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me é agrado. Vimos aqui que o batismo é um símbolo da nossa morte em Cristo Jesus. E ele é muito importante para o cristão. Da mesma forma que o Senhor Jesus demonstrou a importância do batismo, porque até mesmo João Batista estava recusando de fazer isso, ele disse: façamos isso para que se cumpra todos os preceitos que os profetas haviam anunciado. Isso serve de exemplo para nós, da importância do batismo nas águas, que significa morte com Cristo, quando nós mergulhamos nas águas, e vida com Cristo quando nós saímos dela. O batismo foi ordenado por Jesus como meio da graça, pelo qual o Espírito Santo opera a remissão dos pecados, livra da morte e dá a vida eterna a quantos creem. Todos podem ser batizados? Não. Os pré-requisitos do batismo são o arrependimento, a fé e confissão. Entende-se que a culpa pelo pecado só vem após a consciência do pecado. Assim surge a necessidade do batismo. Em Atos capítulos 17 e 30, nós vemos uma mensagem que nos dá um embasamento para isso. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Vimos aqui que o nosso Senhor Jesus nos ordenou a batismo. O batismo é parte importante do desenrolar da nossa salvação. É através do batismo que nós, publicamente, negamos o mundo e aceitamos e nos comprometemos com a vida santa de Cristo. E esse batismo tem um simbolismo muito grande. Só aqueles que têm o entendimento de que são pecadores e se arrependem dos seus pecados é que estão predispostos ou até mesmo significativamente amparados pelo batismo nas águas. Sendo assim, a consciência do pecado é muito importante para que a pessoa possa fazer esse ato simbólico da morte para o mundo e vida para Cristo. Nós vimos que o Senhor Jesus, em suas palavras, diz assim: deixe vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Isso não quer dizer que as crianças não têm pecado, eles já possuem o pecado original de Adão. Toda a raça humana carrega esse pecado de Adão. Mas essas crianças não têm a consciência de que são pecadores. Por isso que é delas o reino dos céus. Há uma necessidade da conscientização de que possuem uma vida pecadora
e da necessidade de Cristo Jesus. Por isso que nós falamos nas aulas passadas, que todos estão destituídos da graça de Deus. Todos precisam ser salvos através de Jesus. Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. É através dele que nós alcançamos a salvação. Mas só quando temos consciência de que somos pecadores e somos destinados à ira de Deus. O interessante é que Deus nos salva dele mesmo quando permitiu que o Senhor Jesus morresse por nós. Nós somos salvos da ira de Deus, justificados, e agora nós somos libertos do poder do pecado, que nós estamos estudando neste momento. Mas temos que ter consciência de que o batismo, ele tem uma significância muito grande. Vamos ver. Uma pessoa que crê e não tem a possibilidade de receber o batismo, a sua salvação é garantida. A salvação não está condicionada, neste caso, ao batismo. Caso contrário, sim. O batismo é uma confissão de fé pública. O batismo não salva do pecado, mas de uma consciência ruim para a santificação. O batismo é um passo importante que todo cristão deve seguir, mas não pode ser uma condição para a salvação. Aqui eu estou querendo demonstrar uma coisa muito significativa. Por exemplo, se uma pessoa que está no hospital, uma cama de hospital, ela foi visitada, foi pregado o Evangelho, ela conheceu a importância da salvação através de Cristo Jesus, aceitou o Senhor Jesus e, infelizmente, depois veio a falecer, essa pessoa ela foi salva, mesmo não tendo condição de descer as águas, fazer o batismo nas águas. Nós temos um respaldo disso no ladrão da cruz, que ele reconheceu que ele era pecador, que a morte na cruz para ele era merecida, mas para o Senhor Jesus não. Ele reconheceu o Senhor Jesus justo e Deus, porque ele disse ao Senhor Jesus assim: quando tu entrares no seu reino, lembra-se de mim. E o Senhor Jesus disse ao ladrão: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, naquele momento, ele confessou o Senhor como Deus e Salvador, como Senhor, como Filho de Deus, e alcançou a salvação naquele momento. Então nós temos um respaldo bíblico para dizer que neste caso é uma exceção, mas todos nós precisamos ser batizados nas águas. Nas Escrituras, sempre apresenta o batismo como uma condição para receber a salvação, o perdão e a nova vida. Vimos isso em Atos, capítulo 2, verso 38, no capítulo 22, no verso 16. Vamos ler. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Vimos também em Marcos, capítulo 16, verso 16, e João, capítulo 3, verso 5, que diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. E por último, temos aqui como exemplo 1 Pedro, capítulo 3, verso 21. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remissão das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O velho homem é crucificado. Jesus chamou a sua crucificação de batismo. Vimos isso em Marcos, capítulo 10, verso 38, e Lucas, capítulo 12, verso 50. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão me pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar,
e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Para finalizar esse assunto, nós vimos aqui vários versículos que comprovam que a morte de Cristo Jesus, que simboliza o batismo, quando nós fazemos este ato, nós estamos morrendo juntamente com Cristo e ressuscitando com Ele também. É um símbolo muito importante, muito forte, porque morremos para Cristo, para vivermos em Cristo, para Cristo e com Cristo. Isso é muito significativo, queridos. Por isso que o batismo para o cristão ele tem uma representatividade muito importante. Nós vamos ver mais adiante que tanto a morte é significativa, como a ressurreição também é. Vamos lá. No verso 5 ao verso 7 desse capítulo 6, diz o seguinte: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado no pecado. Ressalto aqui mais uma vez, amados, a importância de sabermos que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo Jesus. No capítulo 6, no verso 5 e 7, diz que nós estamos participando da morte de Cristo. A união e comunhão com Cristo, na sua morte e ressurreição, significa viver e andar em novidade de vida. O velho homem morre através da morte de cruz, e o sangue derramado foi para a nossa justificação, e a morte de cruz serve para a nossa santificação. O domínio, poder do pecado, ele foi vencido. A grande preocupação de Paulo aqui é demonstrar que a justificação também ela foi para a nossa santificação. Nós temos que entender que a morte, o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário veio para a nossa justificação. Mas a morte de cruz significa a nossa santificação, porque nós morremos para Cristo e ressuscitamos com Cristo. Isso significa que tanto a fé que nos justificou é a fé que nos santifica. Por isso que eu ressalto aqui aquilo que Paulo tenta falar conosco sempre através desses capítulos. É que a santificação também é uma dádiva. Muitas pessoas usam de rituais ou até doutrinas para poder buscar a santificação. Alguns líderes que impõem costumes ou regras, por exemplo, uma vez na semana todos os irmãos têm que se consagrar em jejum, impondo essa condição para que haja uma santificação. Isso é um legalismo, queridos, criando regras para que o ser humano, para que a pessoa convertida venha alcançar a santificação. E não é esse o propósito. Sugerir um jejum para a santificação e para uma consagração é uma coisa. Colocar uma imposição sobre os seus liderados é outra. Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. A santificação ela vem através da fé e da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós temos que chamar bastante atenção para isso, que tanto a justificação como a santificação ela vem para o mesmo caminho, a fé. A fé no Senhor Jesus é uma graça derramada sobre as nossas vidas. E a santificação vem pela morte do poder do pecado sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Em Romanos, capítulo 6, verso 8, verso 11, vamos dar continuidade a esse pensamento de Paulo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que vivemos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui mais uma vez eu ressalto alguns pensamentos que Paulo diz que nós temos que saber. Saber que fomos ressuscitados dentre os mortos com Cristo, então a morte já não tem mais domínio sobre
ele e nem sobre nós. No que diz respeito ao pecado, nós somos libertos do pecado. Então nós temos que nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Vamos ver mais detalhadamente esses versos. No verso 8 ao verso 11 diz que da nossa participação na vida de Cristo. A morte e ressurreição de Cristo não somente salva, mas implica na compreensão do cristão quanto à santificação. O batismo é um sinal, um selo da nossa união inicial com Cristo. É usado para ilustração à morte. É representada pela imersão em Cristo, enquanto a ressurreição é representada pelo emergir dos mortos. Então, a nossa união mística com Cristo, na morte e ressurreição, nos dá a capacitação de vivermos uma vida nova, uma novidade de vida santa, através da graça do Senhor, através do poder do Espírito Santo, habitando nas nossas vidas, porque nos tornamos templo do Espírito Santo. Assim, meus queridos, como nós podemos andar em pecado? Como nós podemos viver em pecado? Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Há uma impossibilidade disso, queridos. É o que o Paulo quer trazer para nós. O segredo de uma vida santificada está na mente. Necessitamos compreender que o nosso velho eu foi crucificado com Cristo e considerar que através de Cristo nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Considerar quer dizer tomar conhecimento e a partir deste entendimento passar a viver de acordo com aquilo que você sabe. Nós somos salvos e santificados pelo mesmo princípio, a fé. Fomos vivificados em Cristo. Nós vivemos com Cristo, por Cristo e em Cristo. Nós tendo esse entendimento, a nossa mente absorvendo esse entendimento, nós vamos ser capazes de experimentar de uma nova vida, de uma vida renovada, de uma vida mais intensa de santidade com o Senhor. Aqui nós estamos ressaltando que a nossa mente ela precisa ser renovada. Esse entendimento que Paulo destaca ao longo dos versículos que nós lemos, que nós devemos saber, que nós não podemos ignorar, todo esse conhecimento vai nos proporcionar uma firmeza para negarmos o pecado. Veja bem, todo cristão ele deve andar com uma certidão de óbito no bolso. Todas as vezes que o pecado vier nos assediar, nós mostrarmos que somos mortos em Cristo. Isso não é um conhecimento para que a gente venha se convencer ou até mesmo fingir que estamos convencidos disso. Nós temos que entender que quando absorvemos esse conhecimento, nós temos um forte poder sobre as nossas vidas, um forte poder de rejeitar o pecado. Porque a nossa mente é que rege o nosso corpo. É a nossa mente que vai nos mostrar as armadilhas do pecado. E nós estamos dedicados e comprometidos através do batismo nas águas, da morte em Cristo Jesus, que viveremos para servi-los, viveremos para servir o nosso Deus em novidade de vida. Então, a nossa mente precisa ser fortalecida com a verdade da palavra. Amém, queridos? Espero ter sido entendido. Vamos falar aqui dos ressurretos livres para a justiça. Romanos capítulo 6, verso 12 a 14. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Aqui eu destaquei, irmãos, vocês não estão debaixo da lei. Essa questão de sermos livres da lei, que o Evangelho nos concede, nós vamos ver isso no capítulo 7. Vamos falar na próxima aula sobre a liberdade da lei que o Senhor Jesus conquistou por nós através do seu sacrifício.
Então, neste momento, nós não vamos entrar mais profundamente sobre essa questão, mas nós vamos dar um entendimento de todos os versículos aqui que Paulo está dizendo sobre a liberdade para a justiça. Vimos que no versículo 12 a 14, nós devemos oferecer-nos a Deus. Paulo encerra o argumento aqui, falando para que não deixe o pecado reinar. Isso não acontecerá automaticamente. Precisamos impedir que o pecado nos domine. Mais uma vez eu falo e reforço que a nossa mente é o campo de batalha contra o pecado. A nossa mente comanda todo o corpo. Enquanto houver dúvida, haverá uma fé com alguma incerteza. E se houver incredulidade, há falta de crença ou de fé. Vimos em Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9, como devemos proceder para vencer essa batalha na mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Devemos, amados, pastorear nossa mente. Essa é uma virtude que devemos executar para que possamos alcançar a liberdade do pecado. Porque a nossa mente domina todo o nosso corpo, como nós já falamos. Então, há uma necessidade de nós pastorearmos a nossa mente para que possamos oferecer o nosso corpo a Deus em sacrifício vivo. Nós vamos falar mais adiante dessa questão de ter a nossa mente transformada, para não nos conformar com as coisas deste mundo, não ter a forma deste mundo, mas sermos renovados no nosso entendimento, para que possamos desfrutar do que é bom, perfeito e agradável à vontade do Senhor. Isso nós vamos falar mais adiante, mas desde já coloco e enfatizo que para alcançarmos a liberdade do pecado, nós temos que transformar a nossa mente, pastorear a nossa mente, como em Filipenses nós vimos agora. Tudo o que pensamos verdadeiramente vai refletir nas nossas atitudes. Pensemos nisso, queridos. Paulo nos admoesta a não oferecer os membros do nosso corpo ao pecado. Temos liberdade de escolha. Firmes em Cristo, devemos escolher nos entregar a Deus e não ao pecado. Temos motivação sob a graça. A graça baseia-se na responsabilidade. Cristo fez a expiação para que pudéssemos ser uma nova criatura e viver uma nova vida de conformidade com a vontade de Deus. O pecado não terá domínio sobre vocês, diz Paulo. Vimos aqui que o nosso poder real, a nossa luta contra o pecado não está na lei, está na graça. Debaixo da graça nós podemos desfrutar do poder de rejeitar o pecado, através das nossas escolhas. Nós escolhemos a quem devemos seguir, a quem queremos seguir. E nós temos liberdade de escolha para isso. O pecado já não nos domina mais. A graça do Senhor, ela nos alcançou para que possamos desfrutar de santidade. Quanto mais buscamos santidade, mais nós estaremos próximos ao Senhor. Mais iluminados na palavra nós estaremos. E isso vem da graça de Deus e das escolhas de seguir o Senhor acima de tudo. Amém, queridos? Em Romanos, no capítulo 6, do verso 15 até o verso 25, nós vamos falar que a graça não é licença para pecar. Vamos ver esses versos. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues.
Mais uma vez aqui eu destaco que Paulo diz que nós devemos saber que quando nós oferecemos como servos para a obediência, nós somos servos escravos daqueles que obedecemos. Vamos continuar a leitura. E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente coisas de que agora vocês envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a salvação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos analisar esses versículos. Aqui nós falamos da nossa conversão. Somos servos de Deus. Mesmo sob a graça, tornamo-nos escravos daquele a quem obedecemos. A graça não destrói a escolha humana. Só há duas escolhas. Não existe liberdade absoluta, não existe neutralidade. Paulo faz uma analogia baseada no mercado de escravos para a conversão a Deus. No início, na conversão, a autorrendição que conduz à escravidão e requer uma obediência total, radical e exclusiva. Vimos aqui, meus queridos, que a graça não tira de nós a liberdade de escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Tudo aquilo que Deus nos deu, Ele não nos tira, não toma de volta. Esse livre-arbítrio ainda existe. Mas não para vivermos de acordo com aquilo que a gente quer, mas de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor, de acordo com as Escrituras Sagradas, de acordo com aquilo que agrada a Deus. Existem muitas pessoas que acreditam que são cristãos, mas não querem ter a responsabilidade ou ter um comprometimento com a palavra, ou com a doutrina, ou com a igreja. Na verdade, eles estão no auto-engano, porque não há neutralidade, queridos. Não há o meio termo. Ou nós somos do Senhor Jesus e servimos ao Senhor Jesus em obediência à palavra, ou nós não seguimos. Então, nós não somos do Senhor. O auto-engano está naqueles que buscam a liberdade de servir a Deus como eles querem. Não é assim. O cristianismo não é dessa forma. Tem que haver uma submissão. E aqui Paulo faz uma analogia à escravidão. Quando ele diz que a conversão, o início da conversão, há uma entrega. E essa entrega é uma submissão total, uma obediência total a Deus. Não tem como nós servirmos a Deus da nossa própria vontade ou com os nossos termos. Pensem bem nisso. Isso é um auto-engano. Não há neutralidade na servidão. Ou você serve a Deus, ou você serve ao pecado, a sua natureza herdada de Adão. Não tem outra opção. Amém, queridos? O propósito da conversão, ela provoca uma troca de escravidão em 4 estágios. Escravos do pecado, passamos a obedecer de coração. Libertos do pecado, nós nos tornamos escravos da justiça. Com a correlação entre os 2 tipos de escravidão, nós vemos que são todos eles gradativos e dinâmicos. Uma leva à degradação moral e a outra melhora a moral a passos firmes. A oposição que nós vemos da conversão é interessante, porque a liberdade que muitos buscam é a escravidão do pecado. São escravos do pecado, e isso leva a ter vergonha
e a produção de morte, propriamente dita a esses. Mas quando nós nos escravizamos, nós temos liberdade. Somos escravos de Deus, temos a santidade e a vida eterna. Vimos aqui que Paulo fez a analogia do escravo para demonstrar a forma com que o cristão deve entender o seu relacionamento com Deus. Quando Paulo, de forma tão graciosa, coloca que, para mim é gracioso essas palavras, né? Que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, eu vejo aqui Paulo retratando uma verdade absoluta, de que o salário é aquilo que o homem produz. O homem produziu o pecado, então ele é merecedor da morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja bem, já demonstra que para se ter a vida eterna, para se ter a santificação, não tem participação do homem. É a graça de Deus que nos concede. Ele faz conosco, amados. É através da nossa atitude de escolha, Ele derrama a graça para que a gente venha suportar essa escolha. Para que nós possamos crescer em santidade, em experiência com Deus. Isso não é com a força dos nossos membros, é com a graça do Senhor que nós alcançamos a santificação. É dom gratuito de Deus. A nossa mente precisa absorver esse conhecimento para que a gente possa negar o pecado e desfrutar da graça do Senhor. Paulo está nos encorajando a viver em conformidade com a sua escolha. Fomos criados pela palavra de Deus e temos de estar moldados por ela. Paulo não se agrada com o uso da palavra escravo para se referir ao nosso serviço a Deus. Mas ele queria comunicar a ideia de que a palavra escravo implica, que é pertencer, de obrigação, comprometimento e responsabilidade. O que Paulo quer trazer ao nosso entendimento, queridos, que nós não devemos servir a Deus da forma com que a gente acha que é melhor, mas da forma que a palavra de Deus nos instrui que deve ser. Nós devemos nos submeter à palavra de Deus, submeter à verdade que essa palavra traz para nós. E, através da graça e da oração, colocar diante do Senhor as nossas dificuldades ao cumprir o propósito de Deus. Porque nós, assim, estaremos admitindo a nossa necessidade. Tanto que Paulo diz assim, se tenho que gloriar, que eu glorie das minhas fraquezas. Porque o Senhor, através das minhas fraquezas, que opera o seu poder. É da mesma forma que devemos viver. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a graça do Senhor é derramada sobre as nossas vidas. E aí nós somos capazes de cumprir a lei que outrora nós não éramos capazes. Tudo vem com quebrantamento de coração, com o desejo de servir ao Senhor em gratidão e amor. Como Paulo colocou no início do capítulo 1, que ele se sentia escravo, comprometido em pregar o Evangelho a todos. Nós devemos nos submeter a isso, queridos. Este é o princípio bíblico de todo o coração, buscarmos viver os princípios do Senhor através da oração e da graça que o Senhor nos dá através do Espírito Santo. Amém, amados? Vamos aqui fazer um resumo de tudo que nós expomos agora. Vimos a vitória da graça. Destrói o domínio do pecado através da cruz. Destrói o domínio da morte, nos concedendo a vida eterna. Destrói o poder da morte física e espiritual, quando nós estávamos separados do nosso Deus. Nós somos reconciliados com o Senhor. Então nós temos agora uma comunhão com Deus. Os frutos da graça é libertadora, produz santificação. Mas tem uma exigência: reconhecer e tomar consciência que somos instrumentos de justiça. Colocamos-nos à disposição de Deus. A graça, ela santifica. Imediatamente após sermos justificados.
A santificação inicia-se. Nós somos separados para Deus no momento em que fomos justificados. Há 2 estágios aí. Santificados quando confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós tomamos um posicionamento. E quando procuramos a cada dia nos santificar, nos separar para Deus, essa graça ela é progressiva e é um processo na vida do crente, até o dia que nós vamos receber a glorificação dos nossos corpos. Nos aproximamos do poder da união em Cristo para viver uma vida santa através dessas atitudes aqui. De saber que somos mortos e ressurretos com Cristo. Em considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. E oferecer os nossos membros do corpo a serviço de Deus, o nosso coração, que é a fonte dos nossos pensamentos, sentimentos e vontade. A graça é a base da vitória sobre o pecado. Nós não devemos servir ao pecado. Devemos permanecer sempre firmes, perseverantes na união com Cristo. Isso foi tudo que nós estudamos hoje, queridos. Esses foram os preceitos. Vamos agora às nossas considerações finais. Se aceitamos, por meio da morte de Cristo, que estamos mortos para o pecado, não podemos mais pensar em viver pecando. Tal ação seria negar o que professamos. Se fomos batizados em nome de Jesus, somos através deste ato reconhecidos quanto à nossa posição neste mundo. A vida antiga acabou, devemos andar em novidade de vida. Se aprovamos a realidade de nossa identificação com Cristo em sua morte, confirmamos que o nosso corpo mortal deve ser apresentado a Deus a fim de que nele se realize a sua vontade neste mundo, enquanto esperamos o dia em que havemos de ter um corpo glorioso. Agora, libertos do pecado, temos entusiasmos em servir a justiça de Deus. Isto origina a santificação no presente, e no fim haverá vida eterna, desfrutada não como resultado de nossas obras, e sim da operação da graça divina como dom gratuito de Deus. Queridos, e por fim nós damos encerramento a essa aula de hoje, agradecendo a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra, suplicando ao Senhor que, além de sabermos, Ele nos conceda graça e coragem para podermos botar em prática tudo isso que nós aprendemos. Então vamos à nossa oração final. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, agradecemos ao Senhor por esta aula de hoje, pedindo ao Senhor que venha ajudar para que nós possamos pastorear a nossa mente, possamos transformar o nosso entendimento a fim de que desfrutemos dessa liberdade do pecado que o Senhor nos concedeu e possamos dedicar a nossa vida à santificação, a nos aproximarmos de Ti e desfrutar dessa graça maravilhosa vinda através do Espírito Santo de Deus agindo no nosso interior para que possamos refletir a Tua glória. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas, nos capacita na nossa incapacidade, a fim de que o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Assim nós oramos, agradecidos pela oportunidade e liberdade de estudarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero só reforçar a importância de estudarmos a palavra de Deus, porque ela é a verdade. E essa verdade é que nos fortalece em nossa vida. Esse é o propósito deste canal. A verdade que fortalece. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a graça que na próxima aula possamos, em nome de Jesus, dar continuidade ao estudo. Até lá!